Amores, bom dia. Vocês já ouviram falar em Ana? Ana, esposa de Eucana. Eucana tinha Penina como esposa também e tinha Ana. Eram duas mulheres, né? E nós lembramos e conhecemos muito sobre Ana, que Ana, ela era estéril e ela orou o Senhor e teve Samuel. Nós lembramos de Ana e a persistência de Ana é o que faz, né, a gente, como é que fala? Se espelhar nela, né? A persistência. Mas a gente às vezes esquece que houve muito tempo de dor ali na vida de Ana. Houve momentos em que hoje talvez nós chamaria de depressão, de ansiedade. Ana teve depressão, ansiedade. Ana teve seus momentos de desespero, a qual ela ia para onde? Para os pés do Senhor, orar. E ela orava de uma forma, né, tão, tão desesperadora ou tão aflita, tão, sabe, com gemidos, a ponto dela ser confundida como uma mulher que estava embriagada. E dá para perceber ali o tamanho da dor de Ana. Dá para perceber o tamanho de desespero, né, da vida de Ana. O quanto aquela situação doía, o quanto aquela situação oprimia. E, e ela ali, persistente. Na sua vida, aquilo que mais te dói, aquilo que você passou e que tá passando e às vezes você não encontra a resposta, você fica o tempo todo querendo saber o porquê, querendo entender porquê disso, porquê daquilo. Geralmente é nessa dor que o Senhor quer trabalhar na sua vida. É nessa dor, nessa situação, em que quando o seu nome for lembrado, será lembrado com exaltação. Será lembrado como exemplo, como referência, assim como foi na vida de Ana. E eu lembro que é muito assim, sabe? Quando você tá no momento de dor ali que ninguém entende ao nível que você espera que entendesse. Porque a dor é sua, o que você tá passando é seu. E eu lembro que tem o quê? 20 anos. 20 anos de dor que eu vinha passando, de porquês, de não entendo o que tá vendo, o que tá acontecendo. E por esse tempo, por nesse tempo eu não ter uma resposta, Deus começou a usar essa dor para me desenvolver em outras coisas. Então, Deus faz isso na nossa vida. Que foi o quê? Eu comecei a querer entender o porquê de muitas coisas no meu relacionamento. Hoje eu entendo, né, depois do diagnóstico de autismo no meu esposo, eu entendo. Mas antes disso, era um desespero, não tem como nem expressar com palavras aqui. De você não saber, só imaginar que existe algo não tá certo, como diz o povo, algo de errado não tá certo. E por não ter resposta, por eu ver que o comportamento não era comum, não era normal, eu comecei a estudar, né? A estudar. E eu comecei muitos estudos voltados para a psicologia, né? Para a mente humana, para o comportamento humano. Você já ouviu falar daquele estudo, O Corpo Explica? Estudei sobre isso, estudei também sobre narcisismo, sobre
sabe, entrei para a área da psicanálise, tudo que você imaginar, porque eu queria uma resposta. Eu queria uma resposta. E hoje eu entendo que aquela dor que eu passei, aquele desespero de anos, hoje o Senhor, ele permite que, através dessa dor que eu passei, eu auxilio, eu ajudo muita gente, muitas pessoas. Claro que não, às vezes não é a mesma coisa, a mesma situação, mas hoje eu consigo compreender a atitude, hoje eu consigo parar para ouvir coisas que eu tinha muita dificuldade. Hoje eu consigo, uma das principais coisas é entender que nem tudo é sobre mim. Hoje eu relevo muitas coisas, relevo assim, eu compreendo muitas coisas, porque não é sobre mim. Antigamente, se eu trabalhasse em um lugar e a pessoa falasse algo, eu já levava aquilo muito pro pessoal e eu já ficava mal com aquilo. Hoje eu falar, a pessoa provavelmente um dia mal, que a pessoa tá ali, então assim, eu já vejo de outro ângulo, aprendi a entender como funciona a mente humana. Claro que eu não sou uma expert nisso, eu não sou a doutora nisso, né? Mas assim, hoje eu olhando, eu falei, entendi o porquê de muitos e muitos anos sem resposta. É para que nesse tempo eu elevasse a minha consciência e eu entrasse para um estudo, para me compreender não só a mim, mas o outro, e servir, né? A dor que me causou, a dor que eu passei, serviu para que hoje eu compreendesse o próximo de uma forma mais, assim, abrangente, né? Não seria só pelo meu ponto de vista, mas pelo que o estudo fala, pelo que a ciência fala, pelo que eu gosto muito de usar a Bíblia como referência também, pelo que a Bíblia diz. E é sobre isso, meus amores. Tinha algo que eu ia falar e fugiu aqui, mas depois eu vim aqui pra gente conversar novamente, tá? Porque senão vai ficando grande esse vídeo. Mas eu quero dizer pra você, o que te dói hoje, o que você tá passando hoje, não tá entendendo, cresça nessa área, cresça nessa dor, sabe? É interessante, né? Como assim eu vou crescer na dor? Cresce nessa dor, desenvolva nessa área. É o que te machuca, é o que te fere. É ali que você vai crescer. É ali que você vai desenvolver. Sabe? É ali que você vai expandir, vai evoluir. É como um casulo mesmo. Que você vê ali o casulo ali, jamais imagina que dali vai sair uma borboleta. Não tem nem saída, né? A gente vai falar, não tem nem saída desse trem aqui, que vai sair da onde essa borboleta? Tá mais bonita, voando, então nem se fala, como assim? Mas é dessa dor que você tá passando, nessa falta de resposta, sabe? Que te agonia, nessa falta de compreensão do próximo, de que ninguém vai te compreender. Às vezes você tenta até se abrir, ninguém vai te compreender, ninguém vai te entender. Às vezes você é mais julgada do que entendida, do que compreendida. É nessa situação aí que você vai expandir. É nessa situação aí que você vai crescer. Nada é por acaso na nossa vida, nada, 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 nada. Tudo serve pra gente desenvolver, tudo serve pra gente crescer. E o crescer dói, tá? O expandir também dói. Por quê? No conforto, no comodismo, ninguém vai mudar. Quem vai mudar? Não, se tá confortável, eu vou desenvolver, eu vou buscar um conhecimento. Para quê? Tá confortável. Então, às vezes, o chão é necessário ser tirado dos nossos pés para que a gente aprenda a voar. Às vezes, é necessário ser tirado a escora
para que a gente aprenda a dar o passo sozinho. E isso dói, isso é um processo que você às vezes espera tanto que Deus te responda, tanto que Deus te oriente, e você já não sabe o que fazer. Mas você vive esperando e muitos às vezes te criticam, né? E às vezes não é por maldade, a pessoa quer te ajudar a sair dali. Né? Não, por que você não sai? Por que você não toma uma decisão? Por que você não abandona, vai cuidar de você? Por que você não faz isso? Mas você tá ali até sem entender o porquê você tá suportando isso, o porquê você tá ali. Aí você olha e fala assim, gente, eu tenho força para tantas coisas. Eu tenho força para sair de madrugada, trabalhar, chegar de tarde, eu tenho força para resolver tanta coisa. E por que isso aqui eu não tô conseguindo resolver? Por que isso aqui parece que é maior do que eu? Por quê? E fica esses porquê, e esses porquê, sabe? Então aproveita esse tempo para te conhecer melhor, aproveita esse tempo para evoluir, aproveita esse tempo e desenvolve nessa dor aí. Essa dor que te oprime, te desenvolve nessa dor. A Bíblia não erra. Ela fala assim, né? Com a mesma consolação que nós fomos consolados, nós vamos consolar outros, né? Então, hoje eu consigo entender isso. E eu lembro de Ana e eu penso, quantas vezes Ana consolou outra mulher. E às vezes ela consolou até antes mesmo de ter o próprio milagre dela, que foi o filho, que ela chorava muito querendo ter um filho, e ela era estéril. Mas eu imagino que mesmo ela estéril, ela consolava outras mulheres. Ela conseguia ouvir outras mulheres estéril desabafar. Eu imagino, né? Porque com a mesma consolação que nós fomos consolados, nós vamos consolar outras pessoas. E ela, depois que teve o filho, eu imagino ela continuou ali a consolar outras mulheres. Quantas e quantas mulheres chegavam até ela e dizendo, olha, eu tô passando por isso também, sabe? Eu já não aguento mais. E a Liana com a mesma consolação que ela foi consolada, ela ali consolando outras mulheres. Então, se permita crescer, se permita desenvolver em meio à dor, porque no conforto você não vai crescer, você não vai desenvolver. Por isso que vem a dificuldade na nossa vida. E quando a dificuldade vem, não olha como algo ruim, olha como uma oportunidade de crescimento. Ainda que seja algo que está durando há anos. É como na minha vida, 20 anos, tá? Né? Quase 20 anos. Nesse ano, em dezembro, faz 20 anos. Então, assim, 20 anos de muito porquês, de muito não tô entendendo. Ai, me fez lembrar de uma criancinha que eu dava aula, que eu falava, não tô entendendo. Achava tão bonitinho ele, com a vozinha mais bonitinha, não tô entendendo. Então, assim, eu não estava entendendo. Muitos anos sem entender. E ali eu comecei a estudar para me entender, a cavar poço, né? Tem essa história na Bíblia de cavar poço. E eu comecei a cavar poço para ver onde estava a água, ou seja, para ver onde estava a resposta, para ver o que estava errado, porque aos olhos humanos não tinha nada errado, sabe, entre aspas. O que tá errado aqui? Aparentemente parecia estar tudo normal, mas tinha algo que parece que só eu via, né? E eu tinha alguma coisa errada. E eu comecei a cavar poços, que foi o quê? Aí pros livros. Hoje em dia o YouTube é uma escola, gente. Isso aqui é uma escola que nós temos de graça. Então, às vezes, a gente perde tempo futucando, vendo vídeos que não vai edificar. Então começa a ouvir e ver coisas que vai te edificar, que vai te ajudar você levar sua mente. E ali eu fui cavando poço, cavando poço, cavando poço. E hoje eu entendo que não foi perca de tempo, que não foi em vão isso, porque eu adquiri, não, tô adquirindo ainda, né? A gente tá sempre aprendendo. Como eu digo, um nível de consciência que só o que eu passei mesmo para mim, para ter me feito tornar
a alcançar isso, né? Se eu não tivesse passado, eu não teria adquirido esse nível de consciência, esse nível de compreensão, né? Esse nível de entendimento. Então, tem coisas que você está passando que pode ter certeza, é nisso daí que Deus quer que você desenvolva. É como se fosse mesmo, você foi pro casulo. Não fique triste, porque é aí que você vai desenvolver, é aí que você vai crescer. Tá? Um beijo no seu coração, obrigado por estar aqui sempre nos meus vídeos, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Um beijo no seu coração e gratidão pela sua vida.